Seja todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui também no canal do Dr. Forma, Donizete Campos. Eu já peço, se você não está inscrito ou não está inscrita, já se inscreve no canal e já convida também aquele amigo, aquela amiga, porque nós estamos aqui tentando construir, na verdade, algo grandioso para poder compartilhar com você, pautado em mais de 44 anos na área da saúde. E hoje nós vamos entrar na aula 29, né? Estamos já desde a primeira aula falando aqui sobre cérebro, sobre comportamento, identidade, sobre hábitos, né? Hábitos que nos enterram, que nos deixam ali presos, né? E não deixam a gente alavancar. Então, meu nome é Donizete Campos, sou conhecido no mercado como Dr. Fórmula, sou desenvolvedor de fórmulas, prescrição personalizada e também pesquisador e educador em neurociência aplicada à saúde, em comportamento humano e também em formação de hábitos. E nessa aula 29 nós vamos falar sobre propósito, direção e também significado. Porque a gente vive no automático e não para, talvez, para pensar sobre isso. E também vamos falar como que o cérebro reage à ausência de propósito e por que a direção muda o comportamento. Mas antes de iniciar a aula 29, vamos voltar, né, lá na aula 28, né, onde nós falamos sobre identidade que não nasce em decisões isoladas, ela se consolida com repetição contínua. É verdade? Você é o que você é hoje porque você repetiu hábitos. Vamos também, vamos como nasce também a identidade vencedora, vamos, que a gente viu também lá e vamos continuar vendo isso. Porque o cérebro, ele fortalece exatamente aquilo que a pessoa sustenta de uma forma repetida ao longo de algum tempo. Você é o que você é hoje porque você repetiu, não é verdade? Então, se você repetiu e construiu, então dá para você desconstruir aquilo que você não gosta em você. Uma das frases mais fortes da aula 28 foi essa aqui, ó, que o legado ele nasce quando o cérebro ele transforma direção, aquela direção repetida, em identidade permanente. E agora surge uma pergunta muito importante. O que acontece com a mente humana quando ela perde a direção? Pega essa fórmula aqui. O que acontece, será, com a mente humana? Uma das maiores dores silenciosas da vida moderna é essa ausência de propósito, porque muita gente hoje não está cansada só fisicamente, ela está cansada emocionalmente, porque ela vive sem um significado. Ela acorda, trabalha, resolve problemas, se distrai, dorme e repete tudo novamente. E ela não consegue ali, às vezes, ter uma percepção no que está vivendo, no que ela tem já, e vive em busca de mais coisas. É nesse momento que ela sente um vazio muito grande. Mas sem essa direção interna, então, sem essa clareza e sem esse propósito, sem construção consciente, não tem como a gente ter uma vida plena, uma vida de liberdade. Quando a gente fala de vida de liberdade, não estou falando só de liberdade financeira, estou falando de liberdade de espiritualidade, estou falando de liberdade de saúde e, obviamente, de financeira. Quantas pessoas, me responde aqui, quantas pessoas hoje vivem apenas reagindo ao ambiente? Ela reage às contas, reage, reagem às cobranças, reagem às redes sociais, fica ali todo momento fazendo scroll e buscando comparação, reage também às emoções. Sobreviver não é a mesma coisa que viver com propósito, é diferente. O cérebro humano ele precisa de significado. O cérebro humano ele gasta energia buscando significado. Quando a mente perde o propósito, o cérebro, então, ele começa lentamente a perder energia para construir. Vamos lembrar aqui que a gente já falou em outras aulas que o nosso cérebro ele não armazena energia, como, por exemplo, o músculo. É diferente. Acabou a energia, acabou. O cérebro também, ele não funciona só através de recompensa imediata. Ele também responde a sentido. Quando a pessoa possui, por exemplo, direção clara. O cérebro, ele suporta mais esforço, mais permanência e também mais dificuldade. E isso conversa diretamente com o córtex pré-frontal. Lembra que o córtex pré-frontal está abaixo ali do neocórtex, está dentro do neocórtex. É a parte do cérebro que racionaliza, é a região ligada ao planejamento. A racionalidade, que é aquela capacidade de decidir com lógica e também direcionamento.
Deixa eu tomar mais um pouco de água, porque a aula que parece que vai ser longa. E é por isso também que pessoas sem propósito ficam mais vulneráveis à distração. Então, quando você não tem um propósito, você fica se distraindo a todo momento. A direção, quando você sabe para onde você está indo, ela reduz a dispersão. E o vazio emocional, muitas vezes, ele nasce da ausência de construção significativa. E eu quero que você me fale como é que está sendo a sua construção, porque o cérebro humano ele não foi criado só para consumir prazer rápido, ele foi criado também para construir. O que o cérebro ele foi criado para construir? Família, por exemplo, legado, né? Uma direção clara, definida, construir uma identidade, construir uma contribuição. Mas quando a pessoa vive apenas reagindo ao imediato, o cérebro, então, ele começa lentamente a perder a profundidade emocional. Então, isso é muito profundo e esse muito forte. Isso a gente precisa prestar atenção. A gente precisa respirar e perceber o que está acontecendo, porque isso explica também por que tanta gente hoje vive ansiosa, desconectada, distraída emocionalmente, cansada, mesmo cercada de estímulo. E se você aí que está me assistindo começar a prestar atenção ao seu entorno, prestar atenção em você mesma, procurar perceber, olhar para dentro, quem é você? Olha para o espelho, quem sou eu? Começa a fazer perguntas ao invés de buscar resposta. Então o cérebro ele pode sobreviver sem propósito, mas dificilmente floresce sem uma direção. Então, quando eu disse começa a fazer pergunta, não ficar apenas reagindo, mas pergunta por que isso, por que aquilo, por que isso assim, por que isso não deu certo, o que está acontecendo, o que eu posso fazer para melhorar. E olha como isso aparece na vida real. A pessoa ela conquista coisas, mas ela continua vazia. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Trabalha muito, mas sente a ausência de um significado. Corre o dia inteiro, mas não sabe exatamente para onde está indo. Ela se movimenta e acha que está colhendo resultado. Movimento sem resultado, esquece. Porque o propósito não é apenas profissão. O propósito é direção de vida. Eu sempre falo, não importa como você está no momento. O que importa é qual a sua direção. E saber também por que você está construindo. Isso é importante. Para quem que você está fazendo? Isso muda a forma como o cérebro interpreta o esforço. Quando existe esse significado, o sofrimento ele ganha um contexto. Qual o seu porquê e como e o que você faz? Primeiro vem o porquê. Por que eu estou fazendo? Certo? Então, deixa eu te contar aqui uma história que talvez você se conecte. É uma narrativa bíblica. Moisés não tinha um mapa, não tinha plano pronto. Ele foi chamado para tirar um povo inteiro do Egito, sem saber exatamente como seria o caminho todo. Só sabia a direção. E também a terra prometida. Ele só sabia aquela direção para a terra prometida. Então ele não sabia como ia ser, mas ele sabia qual era a direção. E é isso que eu quero deixar aqui para você. E foram 40 anos atravessando o deserto. E ele não conseguiu chegar no final. Teve fome, sede, o próprio povo que ele estava guiando, se revoltando, reclamando de tudo, falando que estava melhor lá no Egito. Contra eles foram várias vezes, contra várias vezes. Qualquer pessoa sem propósito, gente, não teria conseguido. Mas Moisés sustentou aquilo porque tinha clareza do porquê estava ali. Então ele tinha direção, ele não sabia o que ele ia encontrar no deserto, mas ele sabia aonde que ele queria chegar, que era na Terra Prometida. E a neurociência mostra hoje exatamente o que essa história já provava há milhares de anos. O cérebro ele suporta mais dificuldade quando existe clareza de significado. Propósito fortalece a permanência. Às vezes a pessoa entra no quarto, chora, fala com Deus, tem aquele momento secreto com Deus. Mas quando ele rompe o platô, ninguém fala o que ele passou. Porque quem possui clareza suporta a dificuldade aquela dificuldade que destruiriam pessoas sem o propósito. Então precisa ter clareza. Você já sabe, né? A minha história de quando eu cheguei em São Paulo. Aos 15 anos, eu não vou aqui recontar de novo, porque já está aí, já contei várias vezes, mas guarda uma coisa dessa minha história. Ninguém enxergava propósito olhando de fora. As pessoas só enxergam resultado.
Ninguém enxerga o invisível. E não existe uma construção sustentável sem um significado profundo por trás dela. Não tem como você sustentar uma situação se não tiver um propósito. Então, o cérebro humano ele sofre quando vive sem uma coerência. Tem que ter coerência, tem que ter convergência. Que nada mais é do que uma harmonia entre aquilo que a pessoa pensa, fala e faz. Quando a pessoa vive distante daquilo que acredita, nasce então um desgaste emocional. Então, tudo que você fala, você tem que procurar o máximo de ser próximo daquilo que você faz. Na verdade, tem que ser aquilo. Né? Você falou, tem que acontecer. O propósito, ele também organiza comportamento. Quem possui direção clara, dispersa, dispersa menos, procrastina menos, desiste menos. É exatamente isso. Propósito, ele não elimina dificuldade, mas ele reduz confusão interna. Direção, você já sabe. E essa direção é uma das 8 fórmulas para o crescimento. Vimos isso lá na aula 24, mas hoje eu quero te apresentar a fórmula que ainda estava faltando, que é a oitava, que é a do propósito. Porque de nada adianta ter direção se não existir ali um motivo forte e suficiente para sustentar essa direção todos os dias. Aquela pergunta: por quê? Para quem? Como você vai fazer e o que você vai fazer? Propósito é combustível, gente. Direção, ele é o mapa. E juntos, eles formam a base de tudo que estamos construindo aqui dentro do Arquiton. O arquiteto do próprio destino. Então, não é o mundo externo que vai te construir, que vai te arquitetar, vai ser você próprio. Tá? Então, uma mente sem direção gasta energia tentando sobreviver. Uma mente com propósito usa energia para construir. Quando você não tem direção, você acaba desistindo, porque a tua mente cansa. Você pode ter o esforço que for, mas a tua mente não armazena energia. Quantas pessoas hoje, me responde aqui, quantas pessoas hoje vivem emocionalmente perdidas, não por falta de capacidade, mas por falta de clareza, né? E a clareza, e para ter uma clareza é bem complicado, entra várias perguntas na sua cabeça. Talvez o problema nunca tenha sido ausência de talento. Você pode ser uma pessoa talentosa. Talvez o problema seja a ausência de direção organizada. E quando você depende de outras pessoas, fica um pouco complicado, mas você consegue, porque o cérebro moderno ele vive cercado de estímulo. Mas o estímulo não substitui propósito. Prazer rápido não substitui significado. Distração não substitui construção. Por isso que o método FDC, HH, 6 em 8, HH Hora de Honra, por isso que ele funciona. Porque ele tem uma direção, ele tem um propósito. Agora, me fala aqui, se essa aula estiver fazendo sentido para você, compartilha com alguém que talvez é, exista, e talvez de verdade exista alguém perto de você, então compartilha com ela perto de você, emocionalmente cansado, então já compartilha essa aula, já registra, já salva para você ver depois, com calma, e se precisar de alguma coisa, me manda aqui, tá? E sem perceber que a raiz do vazio pede por ter ausência disso, ausência de direção. Aproveita também para se inscrever no canal. Toda segunda-feira, às 20h18, nós estaremos aprofundando essa construção dentro do Arquiton. E deixa aqui também nos comentários hoje qual área da sua vida mais precisa de direção. A área da espiritualidade, a área da saúde, familiar, profissão, emocional, o seu emocional, a construção pessoal. Sua resposta também pode ajudar outras pessoas, talvez esteja passando por algum problema, alguma dificuldade parecido com essa que a gente está colocando aqui. Escreve aqui, manda também aqui ou lá no meu Instagram, no direct, a gente vai ajudar você de alguma maneira. Bom, agora como tudo isso conecta com o DFDC, que é o determinação, foco, disciplina, porque a determinação você inicia, o foco ele vai te direcionar e a disciplina sustenta e o crescimento consolida, por isso que é DFDC, mas tudo isso exige propósito. E você já sabe, né? Desde a aula anterior, a aula 27, na verdade, que toda transformação começa com despertar. Despertar para uma direção maior do que apenas sobreviver. Sobreviver é o automático, é aquilo que você faz praticamente todos os dias.
Agora, com propósito, essa fórmula, ela ganha um combustível de verdade. E você já sabe, né? Porque o HH, o HH, que é a hora de honra, é quando você vigia as suas horas, não, não precisa você ficar preocupado gastando. O HH, você já sabe, ele reforça aquilo que você quer fazer, certo? Então, o HH, ele vai te controlar até você virar a tua chavinha. Bom, e agora nós estamos caminhando para o caminho final aqui dessa aula, e eu quero falar uma coisa que eu vi lá no Simon Sinek, né? Simon Sinek, décadas depois, mostrou a mesma coisa de outro jeito. As pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, Sinek disse isso em um dos seus livros. E Martin Seligman, um dos pesquisadores mais respeitados da psicologia, descobriu que significado é um dos pilares centrais do bem-estar. Não é acessório, é uma estrutura. A neurociência ela mostra também que o cérebro ele responde profundamente àquilo que você possui significado emocional. Tá? Vamos lembrar que a neurociência trabalha em 3 camadas cerebrais: no sistema límbico, no sistema reptiliano, límbico e também no córtex pré-frontal. E hoje você não está apenas tentando melhorar hábitos, está tentando construir uma vida com direção verdadeira. E isso é Arquiton. O Arquiton é isso. É quando você tem propósito, quando você está decidido a criar uma nova identidade, trabalhando ali comportamentos para mudar a identidade. E o cérebro, ele encontra força quando a vida deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ter um propósito. Bom, estamos finalizando, já falei antes, agora de verdade vamos finalizar essa aula 29. E na aula 30 nós vamos aprofundar algo importante: como nasce o autocontrole e por que algumas pessoas são dominadas pelos impulsos. E como construir também uma mente capaz de decidir antes de reagir. É complicado? É bem complicado, mas através de método, através de treinamento, você consegue sim ter uma mente mais forte, mais vencedora, com mais planejamento. Né? Você trabalha dentro do córtex pré-frontal. E o cérebro ele reage ao impulso. Como nasce o domínio emocional? E como fortalece o córtex pré-frontal para assumir direção sobre o comportamento? Tudo isso a gente vai ver na aula 30, tá? Mas isso, então, vamos deixar para a aula 30, que vai ser na próxima segunda-feira, às 20h18. Lembra que o 18 é um todo. Então, já salva essa aula, compartilha, se inscreve no canal, convida aí suas amigas, seus amigos e participa com a gente dessa construção que é o Arquiton, né, do DFDC, do HH, espiritualidade, saúde, trabalho árduo com alta consistência, aqui os nossos pilares, a nossa base de construção de vida, tanto aqui na parte de comportamento, de hábitos, na parte de identidade, toda essa questão cerebral, mas também lá no perfil do Dr. Fórmula, que é o perfil onde a gente fala de saúde, falamos de metabolismo, falando de estratégias, né, de abordagem, falamos de ativos, obviamente é muito importante os ativos, mas antes dos ativos, antes de decidir qual ativo utilizar, você precisa saber qual é a dor daquela pessoa, qual via metabólica atuar. E o Dr. Fórmula Donizete Campos está pautado nisso. Porque ativo, você acha aí na internet inúmeros ativos. Mas uma estratégia que ativo usar, como atuar naquela via metabólica, qual concentração, qual o modo de fazer uso daquela fórmula. Isso aí realmente precisa ter um profissional por trás, com uma experiência, e também não experiência que eu digo na prática, mas também experiência em estudos. Então, eu sou o Dr. Fórmula Donizete Campos e essa foi mais uma aula, a aula 29. Vamos lembrar que nós vamos até a aula 35 dentro desse contexto neurociência, dentro desse contexto das fórmulas colocadas nas aulas para te levar a uma vida plena, uma vida de liberdade, uma vida próspera, tanto na espiritualidade como também
na saúde e também no trabalho árduo, com alta consistência, entendendo o que é consistência, alta consistência e autoconsistente. Então, isso tem uma diferença enorme e existe um fluxo, existe um caminho para você ser autoconsistente quando você, de fato, trabalhou o seu interno e nada externo vai mudar aquilo que está dentro de você, de acordo com os seus princípios e os seus valores. E essa é a única maneira de crescer, ter uma vida trabalhando ela de uma forma equilibrada. Não é só espiritualidade, não é só saúde e também não é só dinheiro. São as três coisas. Pegou essa forma? Fui. Até a próxima aula.